Fala pessoal, boa tarde. Vamos começar mais uma videoaula aí. Hoje nossa aula vai ser sobre inquérito policial. Inquérito policial, a gente vai tentar exaurir o tema, tá? Inquérito policial. Já vou pedir aí para que vocês sigam a página D. Ponto. Aqui não vai dar não? Sigam a página D. Ponto. Coisa julgada. Porque lá você tem acesso ao material gratuito das aulas, a novidades, enfim, eu estou alimentando bem devagar, tá? Essa aula aqui é de revisão sobre inquérito policial, então vou passar sobre os temas de forma que eu presumo que você já tenha conhecimento, mas caso você não tenha, eu também vou detalhar e mitigar, destrinchar da melhor forma possível para a sua compreensão, tá bom? Vamos comigo, deixa de seguir, deixa aí também seu like, né? Curta, comenta e compartilha com algum amigo, tudo bem? Então essa aqui é a minha página do Instagram, né? Minha página oficial do Instagram deste canal, tudo bem? Então vamos lá, vamos avançar. A aula vai ser assim, como é uma aula de revisão, eu vou fazer com base nos meus flashcards. E aí são os flashcards que vão orientar como vai ser a aula, o que eu vou estar abordando, tudo bem? Então algumas coisas simplesmente vão ser para decorar. Vou falar aqui para você decorar. Outras coisas eu vou tentar transformar num conhecimento mais acessível e orgânico. Mas nem tudo vai ser orgânico e acessível. Algumas coisas vão ser decoreba mesmo. Então vamos avançar, vamos lá. Vou trocar aqui a cor. Do despacho, começa assim. Primeiro ponto. Do despacho que indeferir o requerimento de abertura do inquérito, caberá recurso para o chefe de polícia. Então isso aqui a gente já começou com a decoreba. Então, por exemplo, quando ocorre a solicitação do inquérito policial, né, então a gente tem aqui o requerimento do meu inquérito policial, para a abertura do inquérito policial ao delegado de polícia. É o delegado. O inquérito tem uma característica de ser disponível, né? A natureza dele é ser disponível. Uma das características do inquérito policial é essa questão da indisponibilidade. Desculpa, da disponibilidade. Então, ele é disponível. E quem preside o inquérito policial é o delegado de polícia. É ele que tem a capacidade exclusiva, na verdade, a minha competência. O delegado de polícia é aquele que tem a competência exclusiva pelo indiciamento. E o que seria o fato de indiciar? O indiciamento é quando a gente transforma o acusado, né, na condição de suspeito. Ele estava na condição de investigado. Quando o delegado indicia, ele vai para a condição de suspeito. Nessa condição de suspeito, para a justiça, ele é considerado como o suposto autor do fato. Porque aqui o delegado tem convicção de que ele realmente que existem indícios de autoria e materialidade. E aí, diante da autoria e da materialidade, considera-se como suposto autor do fato, como suspeito, a partir do indiciamento. Ok, mas aqui fala o seguinte, mas o delegado ele pode tanto realizar a abertura do inquérito policial,
como pode negar. Há essa opção. Se o delegado nega, existe a opção de recurso administrativo ao chefe de polícia. É possível entrar com recurso administrativo ao chefe de polícia para que ocorra essa abertura, tá? Então, decoreba. Para quem vai o recurso? Chefe de polícia, tá? Logo que tiver conhecimento da infração, né, da prática de uma infração, a autoridade policial deverá lavrar, né, e deverá ouvir o ofendido. Então, ele ouve o ofendido. Ele ouve o ofendido. Tá? Princípio da indisponibilidade do inquérito policial. O inquérito policial não pode ser abandonado. O inquérito policial não pode ser abandonado. O inquérito policial não pode ser abandonado ou interrompido arbitrariamente pela autoridade policial. Uma vez instaurado, deve seguir até sua conclusão com o relatório final encaminhado ao Ministério Público. A autoridade policial não pode desistir da investigação por vontade própria, pois o interesse público prevalece sobre o interesse individual. Aqui está querendo falar da característica do inquérito policial, que o inquérito policial, o delegado, ele não pode, né? O delegado, ele não tem competência para arquivar o inquérito policial. Então, uma vez que ele seja instaurado, uma vez que o inquérito policial tenha sido instaurado, a única forma ao identificar a autoria e materialidade, ele vai para o Ministério Público, tá? Então, quem vai proceder com o arquivamento é o próprio Ministério Público. Tudo bem? Consequência da omissão. Se o delegado não realiza atos obrigatórios, como ouvir o ofendido, ele pode ocorrer na prevaricação, que é o crime cometido por funcionário público. Então, a prevaricação, ela é um crime próprio, né? Prevaricação é um crime cometido por funcionário público. Então, é um crime que é próprio, né? Qualquer um pode cometer esse crime, né? Que ele retarda ou deixa de praticar ato de ofício, né? Que ele deveria praticar, como, por exemplo, ouvir o ofendido. Veja, ouvir o ofendido é uma condição, não um poder, né? É um dever da autoridade policial. Ela deve ouvir o ofendido, certo? Não ouvir o ofendido é uma prevaricação. E aí incorre no 319. Tá? Então, ao tomar ciência da infração penal, a autoridade policial deve ouvir a vítima. Para a vítima. Se não fizer, ele viola o princípio da indisponibilidade do inquérito policial e pode responder por prevaricação. Tenho certeza que algumas pessoas agora estão me perguntando: ué, Alessandro, você acabou de falar que o inquérito é disponível. Calma e vem comigo que a regra é tranquila de você entender. Deixa eu pular. Vou fazer anotações aqui, ó. A questão da disponibilidade, o inquérito policial ser disponível ou não, então eu vou colocar assim, questão da disponibilidade. Existem dois sentidos para ela. Você pode ter o sentido estrito, tá? Você pode ter um sentido estrito, um sentido estrito, e você pode ter um sentido geral. Veja, no meu sentido geral, o inquérito policial, ele apresenta uma natureza disponível. Eis que não é condição de procedibilidade para a persecução penal.
Então, para a persecução penal, para a denúncia, o inquérito policial ele é disponível. Tanto que é possível que a denúncia tenha até julgado que diz que uma vez em que ocorra a denúncia, o indiciamento ele não tem interesse, utilidade, ele não tem utilidade de existir. Isso demonstra a característica da disponibilidade em sentido geral. Mas em sentido estrito, o inquérito é indisponível. Indisponível, mas aqui o sentido é de que após instaurado, deve seguir seu curso. Deve seguir seu curso. Ou seja, ouvir o ofendido, como a gente viu lá atrás, certo? E aí, o delegado não tem condição, não pode, o delegado de polícia, o DP, não pode arquivar, sob pena de um crime próprio de prevaricação, o 319. Tudo bem? Então, não se confunda, eu não passei informação errada. É só essa questão doutrinária que eu passei agora para vocês, que se cair, cai numa questão discursiva, tá? Vamos avançar. Logo que tiver conhecimento da prática da infração penal, a autoridade policial deverá ouvir o ofendido, proceder com reconhecimento de pessoas e coisas e acariações. Aqui eu vou fazer uma ressalva interessante, ó. Você lembra daquele princípio? Tem um princípio penal chamado... Tem um princípio processual, na verdade, penal, chamado de nemo teno sine tegere. Eu acho que é assim que se escreve, tá? Salvo engano, vamos deixar assim. Acho que é nemo. Enfim, vamos deixar assim. Esse princípio, ele diz que no curso processual, enfim, dentro do inquérito policial, a pessoa que está na condição de investigado ela apresenta a prerrogativa de não produzir prova contra si mesmo, né? Ela não pode produzir, não é que ela não pode, mas ela existe essa prerrogativa, tá? Que é o direito ao silêncio, por exemplo. O direito ao silêncio, decorre dela o direito ao silêncio. De modo que o silêncio não pode ser interpretado negativamente. E ela tem essa prerrogativa. O reconhecimento, por que eu estou falando disso? Porque o reconhecimento de pessoas e coisas, a pessoa que está na condição de investigado não pode negar ser reconhecida. Porque esse direito ao silêncio, a pessoa que está nessa condição de investigado, ela tem esse direito ao silêncio porque ela não pode produzir provas, ela tem a capacidade de não produzir provas contra si mesma. Não produzir, do verbo produção, produzir, né, indica uma ação. Então, tudo que envolver uma ação, tudo que envolver uma conduta ativa, ou seja, de produzir provas, de produzir, verbo produzir, tudo que envolver isso, a pessoa na condição de investigado pode se abster. Pode se abster. Isso é um julgado. Agora, se for numa condição passiva, não pode se abster. Em síntese, se for no bafômetro, repare, a pessoa ela vai ter que ir assoprar. Então, uma ação, logo ela pode se abster.
Agora, no reconhecimento de coisas e pessoas, ela só vai ficar parada. Esse reconhecimento funciona da seguinte forma. É aquela cena de filme onde você tem uma parede e um vidro, tá? Quem está desse lado da sala, aqui, é o investigado. Investigado. Aqui está a vítima. Tá? Aqui está a vítima. A vítima consegue observar quem está aqui. A vítima consegue observar o investigado não observa a vítima. Então coloca várias pessoas, uma ao lado da outra, para que a vítima reconheça quem foi que roubou, quem foi que fez o ato. Então o investigado nessa situação ele fica numa condição passiva. Ele só fica parado. Quem vai fazer o papel ativo é a vítima de reconhecimento. Nessa situação, ele não pode se abster. Tá? Então eu quis passar essa informação, mas logo que tiver conhecimento da prática da infração penal, a autoridade policial procederá com reconhecimento, pessoas, coisas e acariações. Tudo bem? Vamos lá. A comunicação da prática de uma infração penal à autoridade policial realizada por qualquer pessoa do povo é denominada delacio crimes. E por si só, obriga o delegado a instaurar imediatamente o inquérito policial. Errado. Segundo o artigo 5º, né, qualquer pessoa do povo que tiver conhecimento da existência de uma infração penal poderá verbalmente ou por escrito comunicá-la à autoridade policial e esta vai verificar a procedência. E aí sim mandará instaurar o inquérito. A delatio crimes não gera uma obrigação automática. O delegado sempre deve realizar o VIP, que é uma verificação preliminar das informações. Isso ocorre também na situação de uma denúncia apócrifa. Toda vez que você vê algo apócrifo, é algo anônimo. Tudo bem? A decisão da autoridade policial que indefere o requerimento de abertura do inquérito formulado pela vítima é irrecorrível. Mentira, a gente viu que recorre-se ao delegado, ao chefe de polícia. Tá? Então, apesar da discricionariedade do delegado, tá? A sua decisão de indeferir o inquérito policial não é definitivo. Existe previsão de recurso administrativo para o chefe de polícia. E é discricionário porque é o delegado que decide proceder com a abertura. Porque ele vai ter que analisar se o fato é típico ou atípico, né? Vai ter que analisar se o fato é questão de autoria, questão de materialidade, questão probatória, tudo bem? Porque você tem que lembrar que quando chega o delegado, ele já tem que pensar no processo. Embora o inquérito policial tenha uma natureza administrativa, ele já tem que pensar quando chegar no processo. Porque quando chegar no processo, analisa-se alguns elementos. Né? Analisa alguns elementos. E o principal elemento que é analisado, que eu vejo, é a questão da justa causa. Justa causa. Por que justa causa? Porque analisa-se se realmente existe a questão da minha autoria, a questão da minha materialidade. Tá? Quando há os requisitos para a prisão preventiva, artigo 312, você analisa justamente o que a gente chama de fumus comissi delicti, ou seja, a questão do fato típico. Tá? Você analisa o periculo in libertatis, ou seja, será que a liberdade do acusado corresponderá um perigo à ordem pública? À ordem pública? Entendeu?
Analisando esses pontos, ocorre o deferimento da prisão preventiva. Tá? A justa causa, ocorre a análise se a ação penal apresenta condições, são as famosas condições da ação penal. Tá? Mas tudo começa praticamente dentro do inquérito policial, que depois fomentará a denúncia, que é a ação penal pública. Tudo bem? O inquérito policial poderá ser instaurado com base única e exclusivamente em denúncia anônima. Não, notícia crime desinqualificada, denúncia apócrifa, não pode. Única e exclusivamente não. Tem que ocorrer uma verificação preliminar das informações, né, o VPI, para que se proceda ou não. Então, vamos agora ler letra de lei, tudo bem? Logo que tiver conhecimento da prática da infração penal, a autoridade policial deverá averiguar a vida pregressa do indiciado, sob o ponto de vista individual, familiar, social, sua condição econômica, sua atitude, o estado de ânimo antes e depois do crime e durante ele, e quaisquer outros elementos que contribuem para a apreciação de seu temperamento e de seu caráter. Tudo isso aqui é muito importante, porque você consegue analisar, por exemplo, se a gente pegar ali a sua atitude e seu estado de ânimo antes e depois e durante, você consegue deixar bem claro. Se você deixa isso bem claro no inquérito policial, você pode até ajudar na defesa da defensoria pública ou do advogado, né? Por exemplo, pode alegar acerca de uma excludente de ilicitude. Se tiver no inquérito, você pode alegar uma excludente de ilicitude, uma desistência voluntária, enfim, tudo tese de defesa, mas não vou querer falar agora para não te atrapalhar. Outra atitude que a autoridade deverá proceder logo depois que ocorrer a prática da infração penal. Deve colher as informações se existem filhos, idades dos filhos, se eles possuem alguma deficiência, nome e o contato de eventual responsável e indicado pela pessoa presa. Isso aqui é importantíssimo para o juiz também, para ele analisar a condição, porque se a pessoa for presa, tem que pensar na condição da criança, que é o filho do acusado, né? Do investigado, que passou para a condição de preso, então por suspeito. Para verificar a possibilidade de infração, para verificar a possibilidade de haver a infração sido praticada de determinado modo, a autoridade policial procederá à reprodução simulada dos fatos, desde que não contrarie a moralidade ou a ordem pública. Então, é possível que se faça a reprodução simulada, e ela apresenta limites. Um dos limites é, ponto 1, não contrariar a moralidade e a segunda é a ordem pública. Esses são os limites. Tudo bem? O inquérito policial deverá terminar. Então aqui são os prazos, né? Quais são os prazos gerais do inquérito? Prazos são de 10 dias. Se ele estiver preso, né? Se o
investigado estiver preso, que será 30 dias se o investigado estiver solto. Tem julgado que diz que pode ser postergado, esse prazo pode ser elevado, né, para 15 dias. E aqui por igual período, né? Pode ser renovado por igual período, por igual período. O inquérito deverá terminar no prazo de 10 dias, se o indiciado estiver preso em flagrante ou se estiver preso preventivamente, contado do prazo, nesta hipótese, a partir do dia em que se executar a ordem de prisão, ou no prazo de 30 dias. E aqui sempre conta a partir da ordem de prisão. Aqui conta a partir da ordem de prisão, aqui conta a partir do momento em que ele está livre. Tá? O inquérito policial, ele possui natureza inquisitorial, o que significa que nele são plenamente assegurados os institutos do contraditório e da ampla defesa, permitindo que o investigado produza provas e conteste. Errado. Ele apresenta de fato natureza inquisitorial. E o fato de ter natureza inquisitorial é que o meu contraditório se encontra diferido. Então, a natureza inquisitiva decorre da sistemática do CPP para a fase investigatória. É pacífico o entendimento de que no inquérito policial não há contraditório nem ampla defesa. O que existe é um contraditório diferido. Ou postergado, que será exercido na fase judicial. Tá? Inquisitivo é o oposto de acusatório. Porque você... Novamente fazendo um breve resumo. Existem dois sistemas no processo penal. Existe o meu sistema acusatório. Existe o sistema inquisitivo. No meu sistema acusatório, ocorre a questão da minha produção probatória plena no que tange à ampla defesa, no que tange ao contraditório, no que tange à construção da prova. Tá? Já no sistema inquisitivo, a gente tem um contraditório mitigado. Tá? Mitigado. Praticamente não existe, porque ele é transferido não, porque aqui ocorre a concentração de poderes nas mãos do magistrado, que praticamente fica com a função de acusar, de investigar, de punir. Então, no sistema inquisitivo, ocorre a concentração de poderes na mão do juiz. No acusatório, ocorre o fracionamento. Então, existe um órgão público acusador, que é o Ministério Público, existe o juiz
que apresenta a imparcialidade probatória, e existe a defesa. No inquisitivo, apresenta essa situação de concentração de poderes. No inquérito policial, tá? É importante a gente falar isso, no inquérito policial não há construção de provas. No inquérito policial ocorre a construção de elementos informativos. Alessandro, então o que seria provas? As provas, que os elementos informativos, uma vez enfrentados pelo contraditório e a ampla defesa, formarão o que a gente chama de prova. Mas, para virar prova, tem que passar primeiro em juízo pelo contraditório. Tudo bem? Os instrumentos do crime, né, bem como os objetos que interessarem a prova, acompanharão os atos do inquérito. O inquérito policial acompanhará a denúncia ou a queixa, sempre que servir de base uma à outra. Então, se a denúncia... Eu lembro que tinha assim, eu já trabalhei na vara criminal dentro do gabinete, então eu fazia, na época eu era estagiário, então eu fazia leitura de processos criminais. Era muito comum que tinha o seguinte esqueleto. Você tinha ali a denúncia, né, a peça da denúncia. Aí logo que você ia descendo, tinha logo abaixo o inquérito policial. Tá? Com todas as provas, com todos os elementos informativos. Fotos, áudios, vídeos, certo? E logo depois o restante do processo. Mas o fato é que a denúncia vinha acompanhada do inquérito policial em diversos momentos. Então o inquérito ele acompanhará a denúncia sempre que servir uma de base para outra, porque o inquérito baseava a denúncia, né? Então, como o inquérito baseava a denúncia, estava sempre acompanhado ali. Mas nem sempre, né? Porque como a natureza é disponível, pode ser que a denúncia ocorra independentemente do inquérito. O ofendido ou seu representante legal e o indiciado poderão requerer qualquer diligência, que será realizada ou não a juízo da autoridade policial. Tá? Então, o ofendido ou seu representante legal. Tá? Porque nem sempre o ofendido é maior de idade, então tem que ter um representante legal. Poderão requerer qualquer diligência. Tem um termo muito interessante. O ofendido, ele tem a capacidade de requerer. Ou seja, ele pede. O Ministério Público ele tem a condição de requisitar. Ou seja, ele manda. Então, são diferenças aí importantíssimas. No inquérito policial, o que acontece se o indiciado for menor? Aí ocorre a nomeação de um curador pela autoridade policial. Tá? Então, a autoridade policial terá que nomear ali um curador para esse menor. Em um crime de ação penal de iniciativa privada, como de exercício arbitrário das próprias razões, sem violência, a autoridade policial deve instaurar o inquérito de ofício assim que tomar conhecimento do fato? Não. Nos crimes em que a ação é privada, a autoridade policial somente procederá ao inquérito a requerimento de quem tenha qualidade para intentá-lo. Porque, nesses casos, o requerimento da vítima é considerado como uma condição de procedibilidade. Isso significa que sem o requerimento da vítima, o delegado não pode instaurar um inquérito policial. Tá? Então, assim como o requerimento é uma condição de procedibilidade para uma ação penal, para o inquérito segue-se a mesma regra, a mesma sistemática.
Ou seja, nos crimes de ação penal privada, a instauração de inquérito depende de provocação. E o delegado não pode agir ex officio, tá? Não pode. Lembrando que o inquérito policial ele tem uma característica comum da oficiosidade. Oficiosidade, ou seja, o delegado de polícia age ex officio em diversos momentos. Tá? Esse momento aqui agora de ação penal privada seria uma das exceções. Uma das exceções. Tudo bem? O Ministério Público não poderá requerer a devolução do inquérito à autoridade, senão para novas diligências imprescindíveis para o oferecimento da denúncia. Tranquilo, tá? O Ministério Público não poderá requerer a devolução do inquérito policial à autoridade, senão, ou seja, salvo ser, exceção, para novas provas, novas diligências imprescindíveis para o oferecimento da denúncia. Então, delegado, promotor. O delegado finalizou o inquérito e mandou para o promotor. O promotor viu que falta algumas diligências para encorpar melhor a denúncia. O que ele faz? Volta para a delegacia para novas diligências. Novas diligências. Tudo bem? Desde que sejam imprescindíveis. A autoridade policial não poderá mandar arquivar os autos do inquérito. A gente já viu que assim que foi instaurado, né, existe a condição da indisponibilidade. Enfim, a gente já viu, não preciso voltar nisso. Acabamos de ver essa situação de que a autoridade policial não poderá mandar arquivar os autos do inquérito. A incomunicabilidade do indiciado dependerá sempre de despacho nos autos e somente será permitida quando o interesse da sociedade ou a conveniência do investigado o exigir. Incomunicabilidade do indiciado dependerá de despacho nos autos e será permitida quando do interesse da sociedade ou a conveniência da investigação. Ao fazer remessa dos autos do inquérito ao juiz competente, a autoridade policial oficiará ao Instituto de Identificação e Estatística ou Repartição Congênere mencionando o juízo a que tiverem sido distribuídos e dados relativos à infração penal e à pessoa do indiciado. A característica da oficiosidade do inquérito policial implica que o delegado de polícia deve instaurá-lo de ofício em todos os crimes de ação penal pública. A característica da oficiosidade, a gente acabou de falar dela, implica que o delegado de polícia deve instaurá-lo de ofício em todos os crimes de ação penal pública, sejam eles incondicionada ou condicionada à representação. Aqui a gente já viu que existe a questão da minha condição de procedibilidade. Para que o inquérito e a ação possa prosseguir. Então, tá errado. A oficiosidade não é absoluta. Ela é regra somente nas ações incondicionadas. Mas é afastada na condicionada e é afastada na ação privada.
Tudo bem. Qual é a função do inquérito policial no sistema jurídico brasileiro? Funciona como um procedimento investigatório formal e preliminar da persecução, destinado a coletar elementos informativos. Para qual finalidade os elementos informativos servem? Para subsidiar a opinião delicti do titular da ação penal, que é o Ministério Público. Segundo Fernando da Costa Tourinho Filho, o que é o inquérito policial? Vamos fazer uma dissecação aqui. Ó. O que ele fala? O que o Fernando Tourinho fala? São diligências. Diligências para a apuração de uma infração penal em busca de sua autoria, a fim de que o titular da ação penal possa ingressar em juízo, que sejam para fundamentar a questão do meu opinião delicti. Tudo bem? De acordo com o Renato Brasileiro, qual é o conceito de inquérito? Novamente, conjunto de diligências, identificação da fonte de prova, colher elementos sobre autoria e materialidade, possibilitando ao titular da ação penal ingressar em juízo. Segundo o STF, a autoridade judicial competente, ao receber a comunicação de arquivamento, poderá submeter a matéria à revisão da instância ministerial, caso verifique patente a ilegalidade ou a teratologia no ato. Então, tá certo. E aí, olha só que questão interessante. No artigo 28 do CPP, ele não prevê essa possibilidade, né? Mas aí a jurisprudência do STF diz: além da vítima e de seu representante legal, a autoridade judicial competente também poderá submeter a matéria à revisão, caso verifique patente a ilegalidade ou a teratologia do ato de arquivamento. A regra é que o juiz não interfere no arquivamento, tá? A regra é que o juiz não interfira no arquivamento. A exceção ocorre quando, diante de um controle de legalidade, em casos absurdos. E aí a gente fala da teratologia. Ou de flagrantes ilegais. Momento em que ele pode provocar o reexame pelo próprio MP. Então o juiz, normalmente, nos casos de arquivamento, quem detém a competência é o Ministério Público. Mas o juiz, diante de um controle de legalidade, pode submeter à revisão pelo próprio Ministério Público, pelo próprio órgão ministerial. Quais são os 3 elementos fundamentais que a finalidade... Vamos ver. Materialidade, autoria e circunstâncias. Isso aqui é muito tranquilo, tá? Isso aqui você já entendeu. O inquérito policial, meus amigos, é repetitivo, ó. É uma matéria repetitiva. Busca justamente averiguar isso, a materialidade, a autoria e circunstâncias. No contexto do inquérito, o que significa materialidade? Existência de crime, né? Elucidação se o fato tem uma correta tipificação penal, né? Autoria consiste na identificação do autor do crime. Isso aqui é bem óbvio o que significa autoria. Por que a apuração das circunstâncias? Porque podem configurar qualificadoras, casos de aumento ou diminuição de pena, ou circunstâncias privilegiadoras que impactarão na dosimetria da pena. Tranquilo também. O trancamento do inquérito policial, por meio do habeas corpus, é medida excepcional, somente cabível nas hipóteses de inequívoca atipicidade da conduta, causa de extinção de punibilidade ou ausência de indícios mínimos de autoria e materialidade. Resposta: certo. O CPP não prevê textualmente o trancamento,
sendo uma construção jurisprudencial, com base num direito constitucional ao habeas corpus, contra o constrangimento. Então, quando a gente fala de um trancamento, quando se fala em trancamento, do inquérito policial, nós estamos querendo falar em algo que decorre do direito constitucional ao habeas corpus. Então, é uma medida que visa coibir o constrangimento ilegal. O trancamento do inquérito policial é a forma pela qual o judiciário pode, excepcionalmente, arquivar um inquérito. A regra é que o arquivamento seja feito pelo MP, mas em caso de ilegalidade, o judiciário pode intervir via HC. Então, o trancamento é uma exceção à competência exclusiva do MP para realizar o arquivamento do inquérito policial. Entendeu essa observação? Beleza. Então diz, só para concluir. Então, só para fazer uma conclusão legal para vocês aí, diz o seguinte: o trancamento do inquérito policial por meio de habeas corpus é uma medida excepcional, somente cabível nas hipóteses de inequívoca atipicidade da conduta, causa de extinção de punibilidade ou ausência de indícios mínimos de autoria e materialidade. Qual é a natureza jurídica do inquérito administrativo? O inquérito policial é regido pelo... Não, a gente já viu, não é regido pelo princípio da... Não, em regra, é regido pelo princípio da inquisitoriedade, não sendo palco para exercício pleno dessas garantias. Quem são os destinatários primários do inquérito? Que é o titular da ação penal, o Ministério Público, né? E, quando for privado, é o ofendido. Segundo o artigo 4º, quem exercerá a função da Polícia Judiciária é a Polícia Civil ou a Polícia Federal. O relatório final elaborado pela autoridade policial, ao concluir o inquérito, vincula a atuação do membro do MP, que deverá obrigatoriamente oferecer denúncia nos termos da conclusão do delegado. Então, o relatório final, elaborado pela autoridade policial, vincula a atuação do MP, que deverá obrigatoriamente oferecer denúncia na conclusão dos termos do delegado. Eu não vou nem responder, vou deixar para vocês. Leiam aí. Dá um tempinho para vocês responderem, enquanto eu bebo uma água. E aí? Cara, de tudo que eu falei, a resposta está errada. Está errada. O Ministério Público, ele não está obrigado, ele não é obrigado a responder de acordo a denúncia, a opinião delicti, ela não precisa estar completamente de acordo com o inquérito policial. Tanto que o delegado, ele pode fundamentar de um jeito e tipificar de um jeito, e o MP de outro. Tá? Então, resposta, ó. Errado. O Ministério Público, como titular da ação penal, ele forma a sua própria convicção. O relatório do delegado
é uma peça informativa e opinativa, que não vincula o promotor, o qual pode requisitar novas diligências, pode promover o arquivamento, pode tipificar, não está aí, mas você pode notar, ele pode tipificar de outro modo, sem problema nenhum. O princípio da independência funcional do Ministério Público impede qualquer vinculação ao relatório policial. Teve um caso, o caso do tio Paulo, não sei se vocês lembram, porque existe uma discussão sobre o furto mediante fraude versus o estelionato. São tipificações diferentes. Fato é que eu não lembro ao certo o que ocorreu. Escrevi errado. Estelionato. Eu não sei ao certo o que ocorreu. Não lembro. Porque tem bastante tempo que esse caso aconteceu. Mas eu acho que o delegado, no inquérito policial, ele colocou estelionato. Mas o promotor, quando procedeu com a denúncia, ele colocou furto mediante fraude. Os fatos são os mesmos, mas a tipificação foi outra, por conta da independência do Ministério Público. Uma irregularidade na competência territorial da autoridade policial anula o inquérito policial? Por quê? Então, não. Quando a gente fala de anulação, a gente fala de algo processual. Tá? Então, não é uma questão de anulação. Não, pois o inquérito policial tem um caráter meramente informativo e opinativo. E a análise de nulidade por incompetência é restrita à fase judicial, que a gente está falando de inquérito, não tem nada a ver com processo. Neste momento, é uma natureza administrativa. O poder investigativo no Brasil é monopólio da autoridade policial? E aí? Não é. O Ministério Público ele pode investigar via PIC, né? O Legislativo via CPI, né? As polícias legislativas, até as autoridades militares também podem conduzir certas investigações. Com base na teoria dos poderes implícitos, como o Ministério Público pode conduzir a própria investigação? Por meio do PIC, que é o Procedimento Investigatório Criminal. O presidente de uma CPI pode decretar... Isso aqui eu já vi cair em várias questões. O que acontece? Na lei de acesso à informação, e tem uma outra lei que agora eu esqueci, mas o fato é que existem dois conceitos importantíssimos aí para sua prova. Existe a questão da quebra de sigilo. A quebra de sigilo, ela pode ocorrer a quebra do sigilo dos registros de dados, tá? E a quebra pode ocorrer das comunicações. Se for no registro de dados, a CPI pode quebrar, que aí ele vai verificar o histórico de ligações, toda essa questão, né, Agora, se for das comunicações, aí não pode. Aí tem a questão da minha reserva de jurisdição. O que seria minha reserva de jurisdição? Se o objetivo da CPI for verificar as conversas, as comunicações, o que foi falado, o conteúdo da conversa, somente um juiz com poder jurisdicional pode quebrar. Agora, se for somente o registro de dados, para quem ligou, que horas ligou, aí eu posso. Pode ser feita por meio da CPI. Repare que no Flash fala o seguinte, das comunicações, ou seja, conteúdo das conversas. Aqui não pode.
presidente da CPI não tem esse poder. O presidente da CPI pode deferir a quebra do sigilo de dados telefônicos, que são os registros, mas a quebra do sigilo exige controle jurisdicional. Muito bom esse card. Já vi cair várias vezes em questões. Uma vez instaurado o inquérito policial, a autoridade policial pode determinar seu arquivamento, caso no curso conclua pela tipicidade. Não. Já viu, a autoridade não pode mandar arquivar, nem que conclua sobre isso. O rol de diligências do artigo 6º é taxativo ou exemplificativo? É exemplificativo, né? O delegado ele tem discricionalidade para determinar as medidas adequadas, né, ao caso. Qual diligência a ser tomada no local do crime, né? Deve providenciar para que não se altere o estado de conservação das coisas até a chegada dos peritos. O que deve ser observado durante um interrogatório? Deve ser observado os direitos e garantias, como o direito ao silêncio, né? Então, a aviso timbrando é um exemplo. O inciso 8º do artigo 6º, que ordena a identificação do indiciado pelo processo datiloscópio, foi recepcionado pela Constituição Federal? Não. A Lei 12.037 veda a identificação criminal se o indivíduo apresentar identificação civil. Então, se o indivíduo ele tem já a identificação civil, ocorre a vedação da identificação criminal sob pena até mesmo de constrangimento ilegal. O indiciamento é um ato privativo do delegado de polícia, que se dá por ato fundamentado, mediante análise técnico-jurídica, indicando autoria, materialidade e circunstâncias. Correto. Não tem nem muito o que falar. O que busca a diligência de averiguar a vida pregressa do indiciado, buscar traçar um perfil, né, do investigado, analisando os aspectos sociais, familiares e econômicos. A participação do indiciado na reprodução simulada é obrigatória? Não, em respeito ao direito à não autocriminação. Então, a participação da testemunha, no entanto, ela é obrigatória. Então, na reprodução simulada, o indiciado, ele não é obrigatório, não é obrigado, né, a participar dessa reprodução simulada. Tudo bem? Porque ele tem o direito de não produzir prova contra si mesmo. Chegou já a falar nessa aula sobre isso. A condição coercitiva de um investigado para o interrogatório é permitida? Não. Tá? Em qual situação a condução coercitiva do investigado é permitida? É permitida para o reconhecimento de pessoas e coisas, pois neste ato o investigado tem um papel passivo. Já explicamos esse ponto. Veja, aqui a gente tem outros cards, mas para a aula de hoje, né, considerando que era 1 hora, tá bom, vamos finalizar nesse aqui, ó. O inquérito policial é uma peça indispensável para o oferecimento da denúncia. Já sei que está errado. Não podendo o Ministério Público iniciar a ação penal sem que a investigação preliminar tenha sido... Está errado. Eu nem preciso falar mais nada, né? Porque a gente já viu que está errado. Repara que as coisas começam a se repetir. Tá? Começam a se repetir. Então eu vou finalizar o vídeo aqui. Tá? Quem gostou aí, dá uma curtida. Não deixe de seguir lá a página Coisa Julgada. Lá eu vou ter mais informações. Lá você terá mais informações. Se você gostou, deixe a sua curtida. Deixe a sua curtida. Deixe um comentário. E compartilhe com alguém. Caso você queira acesso a esse card, é só entrar em contato comigo aqui na página. A todos os cards que eu compartilhei aqui com vocês, que eu mando sem problema nenhum. Tá bom? Grande abraço, valeu!